Um júri popular realizado no Fórum da Comarca de Criciúma condenou pessoas que foram investigadas pela Divisão de Investigação Criminal aqui de Criciúma pelo homicídio que teve como vítima o Edmilson. Isso aconteceu no ano de 2018. O delegado André Milanese conosco mais uma vez. Delegado, toda essa investigação que resultou agora numa tripla condenação, as penas somadas, elas passam de 60 anos de prisão para 3 pessoas. Conta pra gente como tudo isso aconteceu. Houve, inclusive, a incineração do corpo do Edmilson na época, né? Isso, esse crime aí, ocorreu em maio de 2018. Foi um caso bastante chocante, porque além de matarem o Edmilson era um deficiente físico, ele não tinha uma das pernas, eles ainda atearam fogo com o corpo da vítima no porta-malas. O corpo foi totalmente incinerado. O carro dele foi encontrado ali na região do Morro da Cruz, entre o bairro Vila Rica, o bairro Vila Macarini e Montevidéu, aqui em Criciúma. Então o carro foi encontrado de manhã cedo, incinerado com o corpo dentro. A investigação iniciou. E no início começaram a vir as informações de que possivelmente esse Edmilson estava sendo acusado por integrantes de facção criminosa de ser delator. Na gíria da malandragem é chamado de cagueta, por ter possivelmente sido dito na delegacia, informado a autoria de um crime de que ele foi vítima na delegacia. Então esse caso tinha relação com uma tentativa de homicídio praticada 3 meses antes lá em Sara, em que esse Edmilson e a esposa foram vítimas de uma tentativa de homicídio, possivelmente praticada por 3 irmãos, os irmãos ali Figueiredo Correia, que são bem conhecidos também aqui na região da Grande Próspera por envolvimento com o tráfico. E ele, no depoimento na delegacia, acusou esses irmãos de terem participado desse crime. Eles foram, inclusive, presos. E daí, esse depoimento desse Edmilson na delegacia, delatando esses rapazes, acabou vazando. A advogada passou o vídeo para a família começou a divulgar aí nos grupos, e ele acabou sendo decretado, entre aspas, de morte pela facção. E no dia dos fatos ele foi chamado para conversar sobre essa ocorrência. Ele também era envolvido com crime, ele era um traficante de drogas, bem ativo ali na região do bairro Presidente Vargas em Sara, e ele foi até o bairro Renascer achando que iam tratar sobre isso e ia ser resolvido. E ele foi até a casa de uma das condenadas, a vulgo Preta, né, que é a Tayane Schepper. Lá na casa da Preta, conversou com a Preta, e a Preta encaminhou ele para uma outra reunião lá na região do Sapo, no bairro Santo André, próximo onde o corpo foi encontrado. E lá nessa reunião, entre aspas, né, também estavam um dos outros condenados, que é o vulgo Bodinho, o Fabrício da Rosa Silva, um rapaz com muitos antecedentes criminais, além de uma gurizada ali do bairro. E a investigação apurou que esse Edmilson foi até lá achando que ia ser tratada dessa caguetagem, mas na verdade ele já estava condenado de morte. Ele foi lá, ele foi amarrado, foi agredido, torturado, e na sequência botaram ele no porta-mala, levaram até o Morro da Cruz, mataram ele no porta-mala e atearam fogo. E a investigação que foi feita na época, uma investigação bem detalhada, né, comprovou que o Bodinho teria participado, essa Preta teria participado, que o mandante do homicídio seria um desses 3 irmãos, que é o João Figueiredo Correia, o vulgo Dui, que também foi condenado a 20 anos. E também apontamos outros envolvidos, tinha pelo menos mais 4 pessoas envolvidas, que inclusive foram presas preventivamente na época. Nós fizemos algumas operações, prendemos celulares que tinham imagens do fato, identificamos onde foi o cativeiro, onde a vítima ficou ali amarrada por algumas horas durante aquela madrugada antes de ser morta. E na época a investigação resultou em prisões dessas pessoas que ficaram presas desde lá de 2018, ficaram presas há mais de 3 anos. E o júri ocorreu na semana passada, na quinta e na sexta, com a promotora Andréia Tonin, que fez o júri, o juiz doutor Guilherme. E da investigação da polícia, eles conseguiram condenar 3 dos envolvidos. Os outros, por aí mérito dos advogados, né, acabaram sendo absolvidos, mas esses 3 foram condenados: o Bodinho, a Preta e esse Dui. Apenas aí que variam de 19 a 21 anos, que são penas bastante altas, né, e que vão fazer eles ficarem bom tempo presos. Esse Bodinho, como eu falei, ele era o líder daquela região do Sapo, o líder da facção, do tráfico. Ele já tinha pelo menos outros 3 homicídios nas costas, né? Um praticado quando adolescente, que ele matou uma pessoa com uma lajota na cabeça,
Depois ele se envolveu num homicídio do Jefferson, que era um traficante ali, que era um usuário, traficante de drogas também. Depois se envolveu num segundo homicídio, que foi um mês, um pouco antes desse homicídio do Edmilson, que foi o do Daniel Anacleto Lopes, vulgo Vardema, que ele também participou. E ele estava foragido há muito tempo. Fazia 2 anos que a polícia estava atrás dele, em razão desses homicídios praticados anteriormente, e não encontrava. Mas durante essa investigação, na manhã cedo, a gente foi fazer uma busca, a gente conseguiu prender ele. Na época até encontramos droga na casa, ele foi autuado em flagrante por tráfico e foi preso aí preventivamente pelo homicídio do Edmilson, esse homicídio do Jefferson praticado no ano anterior. E agora aí tá preso aí, cumprindo as penas pelos crimes gravíssimos que ele praticou.